Iremos mostrar as variáveis que coletamos informações e também alguns detalhes técnicos que deverão ser pontuados quando for realizar a pesquisa. O sistema de coleta das pesquisas agropecuárias e da LSTA, ele é um acompanhamento permanente, tanto da evolução da produção e a sua avaliação, ela deve ser sempre atualizada. A pesquisa, ela trabalha com uma metodologia que nós chamamos de metodologia subjetiva. Então, a nossa informação ela é estimada, baseada em levantamentos diretos e indiretos, como também por informações complementares, obtidas de registros administrativos, que são mantidos por entidades públicas e privadas que atuam no setor rural. Nesta técnica, o mais importante é a interação que se estabelece entre os informantes. Então, às vezes, se tem um conceito, principalmente para quem faz a pesquisa pela primeira vez, que deve ter um conhecimento profundo no agronegócio, que deve ser técnico, agrônomo, veterinário, ou estar ligado ao mundo rural. Essa ideia ela é falha, justamente porque nós esperamos de nosso técnico que ele tenha uma expertise para poder se informar. Então, o principal papel do técnico ao levantar as informações das pesquisas agropecuárias é perguntar, investigar, esclarecer, entender, justamente porque nós precisamos observar nos questionários as variações, tanto as variações mês a mês, as variações periódicas, quanto as variações anual. Toda variação acima de 20% de qualquer variável, de preço, de produção, de área plantada, de área colhida, elas devem ser obrigatoriamente observadas. Então, quais são as variáveis principais que levantamos no levantamento sistemático de produção? Como o próprio nome da pesquisa diz, é a produção e o valor de produção. A produção, ela se dá pela área colhida vezes o rendimento médio, que pode ser em quilos por hectare ou em frutos por hectare. Quando eu multiplico a área colhida pelo rendimento médio, eu já obtenho o cálculo da produção. Já para o valor de produção, eu multiplico a minha produção pelo preço pago ao produtor, que pode ser em reais por tonelada ou reais por 1.000 frutos, e obtenho o valor de produção. Existem outras variáveis que nós chamamos de variáveis controle, que irão nos auxiliar a poder entender se a produção está aumentando, se a produção está diminuindo, o porquê dessas variações, que são a área plantada. A área plantada me ajuda também a ter a área perdida, quando eu tenho uma área colhida menor que a área plantada, então nós entendemos que ali houve uma área perdida. As outras variáveis de controle são se a cultura ela foi irrigada ou não, porque a irrigação ela tem o objetivo de aumentar a produção, a fase da cultura, em que momento que ela está, se ela está em plantio, se ela está em entre safra, se ela está com colheita em andamento, e a ocorrência, se está em condições normais, se está passando por pragas, seca, excesso de chuvas. Então, essas variáveis de controle, elas nos auxiliam a entender o porquê a produção está aumentando e a produção está diminuindo. Iremos tratar um pouco de ciclo vegetativo das culturas e aqui cabe duas diferenças. Aqui, como exemplo, a soja, verificamos que o ciclo anual da cultura, ela vai de setembro, quando inicia o plantio da soja, e termina em agosto do ano seguinte. Então, este é o ciclo anual da cultura. Porém, normalmente, utilizamos como termo o ciclo vegetativo da cultura. Então, o que seria o ciclo vegetativo da cultura? É o período compreendido pelo início do plantio até o final da colheita. Aqui no caso da soja, o ciclo vegetativo pode ocorrer entre 90 a 120 dias. Então, cada cultura possui o seu ciclo vegetativo. Aqui eu trago outro exemplo do feijão. O feijão ele tem um ciclo vegetativo muito parecido com a soja, de 90 a 120 dias. Então, você planta ele aqui em setembro de um ano e começa a colher em janeiro, fevereiro, março do ano seguinte.
Observe que, como o ciclo vegetativo do feijão ele é de 90 a 120 dias, você pode então trabalhar com várias safras durante o ano. Olhando aqui, a partir de janeiro e trabalhando com o ciclo vegetativo do feijão, que tem 90 e 120 dias, eu posso ter a semeadura no ano anterior, com a produção a partir de janeiro. Eu posso ter mais um ciclo do feijão, semeando em janeiro e colhendo em maio, junho e julho. E eu posso ter um terceiro ciclo do feijão, colhendo em julho e agosto. Então, a nossa pesquisa ela é focada na produção. E dentro do ano civil, nós podemos ter até 3 produções dessas culturas de ciclo curto. Essa primeira produção eu vou chamar de primeira safra, esta segunda produção eu vou chamar de segunda safra, e essa terceira produção eu vou chamar de terceira safra. Lembrando que, então, a safra ela é sempre voltada para a produção. Porém, é muito comum, principalmente no nosso estado, nós termos a rotação de culturas, que é trabalhar com culturas com ciclos parecidos para obter aí de 2 a 3 safras por ano. O Brasil ele tem esse potencial, ele é o único local no mundo em que você pode ter até 3 safras durante o ano. Então, aqui no nosso exemplo, eu plantaria em setembro uma safra da soja, colheria ela em janeiro, plantaria em fevereiro a safra do milho, que seria então o nosso milho safrinha, colheria aquele período de maio e junho, e aqui em abril e maio, né, dependendo da época que eu colher, eu já posso fazer um plantio do feijão, que seria um feijão terceira safra. Observe que, mesmo o milho entrando aqui pela primeira vez, ele vai entrar como segunda safra, justamente porque ele sucede à primeira safra, que é a soja. Então, isso deve ser bem observado pelas agências. Se já houve uma primeira safra, independente da cultura, a próxima cultura, seja ela repetida ou não, seria a segunda safra. E se já houve uma segunda safra naquele ano, a próxima cultura seria, então, a terceira safra dentro, né, do nosso ano civil. Então, a rotação de cultura ela é o quê? Rotaciona-se culturas diferentes, utilizando a mesma área. Normalmente se utiliza culturas com os ciclos vegetativos semelhantes e possibilita até 3 safras dentro do ano civil, ou até 3 colheitas dentro do ano civil. Utilizamos o ciclo vegetativo das culturas também para caracterizar 3 grupos de culturas que trabalhamos na LSPA, que são as culturas temporárias, as culturas de longa duração e as culturas permanentes. As culturas temporárias são aquelas culturas que têm um ciclo vegetativo normalmente inferior a 1 ano. E depois de colhidas, elas obrigatoriamente necessitam de um novo plantio. Então temos a soja, o tomate, o algodão herbáceo, a batata doce. Todas essas culturas elas têm um ciclo curto e elas necessitam de um novo plantio após a sua colheita. As culturas de longa duração, elas têm o seu ciclo vegetativo ultrapassando 12 meses para serem colhidas. Então, normalmente você planta num ano e colhe no ano seguinte. E depois de colhidas, elas podem necessitar de um novo plantio ou não. Aqui no estado nós temos 3 culturas, que são culturas de longa duração, que são o abacaxi, que normalmente ele tem um ciclo de 14 a 18 meses e não precisa de um novo plantio. A mandioca, que normalmente tem um ciclo de 12 a 16 meses. Então, a mandioca de 12 meses nós chamamos mandioca de ano, e a mandioca de 16 meses nós chamamos de mandioca de ano e meio. A mandioca, após ser colhida, ela necessita de um novo plantio. E a cana-de-açúcar, que você também tem cana-de-açúcar de ano e meio, e que você faz um plantio a cada 5 anos.
Já para as culturas permanentes, são aquelas culturas de ciclo longo. Normalmente nós lembramos os pomares. Então, após o primeiro ano de plantio, elas não necessitam de um novo plantio para serem colhidas anualmente. Então, quais são essas culturas? O café, a laranja, o palmito, o urucum. Aqui o palmito guariroba, né, que utiliza o perfilho a cada colheita. A goiaba, a banana também, né, que tem o perfilho, que chama mais comumente de filhote. Então, essas culturas, elas produzem todo ano e não necessitam de um novo plantio. E nós enviaremos para as agências, né, um material de apoio para que vocês não fiquem preocupados em saber quais são as culturas temporárias, quais são as culturas temporárias de longa duração e quais são as culturas permanentes. Já produzimos esse material, enviaremos para vocês o boletim conjuntural. No boletim conjuntural nós iremos trazer cada cultura avaliada em nosso estado, qual que é o seu ciclo, qual que é o rendimento, os limites de rendimento médio para aquela cultura em nosso estado, o preço, né, da época de produção, para que vocês possam ter uma referência. Agora, obviamente, utilizar esse material apenas como referência, porque cada município tem o seu modo de produção, tem o seu preço pago naquele município. Então, ainda que seja utilizado esse material como referência, cabe à agência sempre investigar as informações municipais com os seus informantes. Aqui eu vou trazer algumas questões e exemplos que podem aparecer para vocês, porém a supervisão ela vai sempre estar à disposição para estar auxiliando vocês e tirando dúvidas. Tem alguns exemplos aqui no nosso estado de algumas culturas que elas têm a sua colheita em escala, né? Elas possuem escalabilidade. O que é isso? São culturas que você pode estar colhendo todos os meses. Quando se for registrar a produção dessas culturas na LSPA, um exemplo. Agora, no momento desse treinamento, nós estamos em junho e eu estou avaliando o tomate, a cultura do tomate. Então, eu devo registrar no meu questionário LSPA o que já foi produzido, né, de janeiro a julho e o que será produzido até dezembro. Ou seja, eu sempre irei registrar para as culturas, quando eu avalio na LSPA, o rendimento médio e a produção estimada para o ano inteiro, para todo o ano civil. Então, as culturas temporárias que nós possuímos colheita em escala. A abóbora, a batata doce, o milho verde, o morango, o tomate estaqueado e o tomate rasteiro. Então aqui eu vou dar um exemplo só para que vocês possam entender como que funciona. Digamos que um município ele tinha 1 hectare plantado ali de tomate. Eu chego e coleto a informação desse município. Eu sei que neste município se colhe 10 toneladas de tomate por mês e que o rendimento médio, mais ou menos ali por hectare, e essa informação eu vou coletar com os informantes, é de 40 mil quilos por hectare. Então, como que eu chego na produção e na área colhida? Primeiramente, se eu colho, a minha produção é de 10 toneladas por mês, eu devo multiplicar essas 10 toneladas por 12 meses. Então, eu terei uma produção de 120 toneladas anuais. A partir da produção anual, agora iremos calcular a área colhida. Então, eu pego essas minhas 120 toneladas de tomate e divido pelo meu rendimento médio de 40 mil quilos por hectare. Logo, nós teremos 3 hectares colhidos. Então, para as culturas em escala, observem, isso acontece muito com as temporárias. Em 1 hectare, eu consigo realizar 3 hectares colhidos de tomate, porque o tomate ele tem o meu ciclo curto, né, de 90 a 120 dias, e eu consigo colher ali, utilizar a área 3 vezes no ano. E a área plantada?
Bom, se eu não tive nenhuma área perdida do tomate, e eu devo estar verificando isso com os nossos informantes, então repete. Então, se eu tenho 3 hectares colhidos de tomate, eu vou ter uma área plantada também de 3 hectares. Já para as culturas de longa duração e as culturas permanentes, as culturas que nós temos escalabilidade são o abacaxi, que se colhe o ano todo, a cana-de-açúcar, a mandioca, né, tanto de indústria quanto de mesa, a borracha coagulada e o coco verde. Então, aqui eu vou trazer um outro exemplo. Neste exemplo, nós iremos tratar de como chegar no rendimento médio. No município, tem 10 hectares de seringueira em produção. Se neste município ele colhe 1.700 quilos de cernambique coagulado é a mesma coisa que borracha coagulada, por mês. Então, ele colhe 1.700 quilos de cernambique coagulado por mês. Qual é o rendimento médio do látex coagulado? Látex coagulado também é borracha coagulada, tá? Então, eu estou utilizando esses termos aqui para que vocês já podem ir fixando. A borracha coagulada, ela pode chamar cernambique coagulado ou látex coagulado. Então, qual que é o meu rendimento médio por hectare de látex coagulado? Bom, se eu tenho a minha produção municipal de 1.700 quilos de cernambique coagulado por mês, então vou multiplicar pelo número de meses, 12, então eu cheguei na minha produção anual de 20,4 toneladas. Se eu tenho 20 toneladas de borracha coaguladas produzidas durante o ano, e eu tenho 10 hectares em produção, então é só eu dividir a produção pela área em produção, que eu chego, então, no meu rendimento médio anual de borracha coagulada por mês. Por isso, nós pedimos sempre que, quando vocês forem levantar informações dessas culturas que possuem colheita em escala, que vocês sempre fiquem atentos. Preço médio pago ao produtor. Então, o que seria o preço médio pago ao produtor? O preço médio, também conhecido como pago ao produtor, ele é o preço que nós chamamos vulgarmente de preço de porteira. Ou seja, ela é uma média ponderada dos preços na época de produção. Então, os preços eles sempre devem estar voltados para a época de produção. Pode ser utilizados preços de entre safra em reais, de primeira venda, ou seja, aquele que o produtor recebe quando o produto ele sai do estabelecimento. Então, esse preço não deve considerar os preços de venda ao consumidor final. Trata-se de preços livres de impostos, subsídios e dos serviços de logística, né, de transporte, o frete, realizados por terceiros ou discriminados na nota. Um exemplo. Por que eu não posso utilizar o preço da soja pago no Porto de Santos, por exemplo? Porque esses custos já são calculados pelas equipes de contas nacionais do IBGE. Lembrando que a nossa pesquisa de produção ela é voltada para subsidiar os nossos colegas das contas nacionais. E se houver, então, considerando neste preço os impostos e o transporte, haverá duplicação de valores e haverá, então, a composição errônea do valor deste produto. Então, eu vou citar aqui no exemplo. O preço da mandioca pago ao produtor é de 50 centavos o quilo. Porém, se esse produtor ele leva na feira, ele vai conseguir vender essa mandioca a R$ 3,00 o quilo e R$ 5,00 o quilo da mandioca descascada. Então, qual preço eu devo utilizar na LSPA? É o preço pago ao produtor de 50 centavos o quilo, o preço pago na feira de R$ 3,00 o quilo, ou o preço pago pela mandioca descascada de R$ 5,00 o quilo. Obviamente, eu devo utilizar o preço de 50 centavos o quilo. Na LSPA, nós sempre registramos, conforme nós mostramos ali, o preço da tonelada, né, de reais por tonelada. Então, 50 centavos vezes 1.000 quilos, que daria uma tonelada, seria R$ 500 a tonelada. Outro exemplo aqui. O produtor de palmito Guariroba colheu sua produção em janeiro. Porém, eu não consegui falar com ele e consegui agora em julho, né, atualizar a colheita. Só que eu preciso saber qual preço devo utilizar. Eu utilizo, então,
o preço de janeiro, quando ele colheu, ou o preço de agora, quando eu conseguir falar com ele. O preço que está sendo vendido neste momento. É o preço de janeiro. Por quê? Porque agora o preço ele está na entre-safra. Então, como nós fazemos a nossa pesquisa intercalada, nós não realizamos aqui no Mato Grosso do Sul a LSPA todos os meses, então nós devemos sempre estar atentos para que o preço ele seja pago na época da produção, quando a colheita ali estava em andamento. Quais são as culturas levantadas na LSPA, no prognóstico e na PAM? A LSPA ela é uma pesquisa nacional que tem o objetivo de acompanhamento da área plantada, da área colhida, da produção e do rendimento médio, desde a fase da intenção de plantio até o final da colheita, de cada cultura investigada, sempre dentro do ano civil, conforme nós estamos salientando. Ela permite o acompanhamento de 18 culturas, sendo elas lavouras temporárias ou permanentes, durante todo o ciclo. Então, 18 culturas, elas são avaliadas na LSPA nacional. Qual que é o critério para que essas culturas sejam incluídas na LSPA nacional? Elas devem corresponder a 1% do valor de produção nacional ou, pelo menos, a 1% da área de produção agrícola brasileira. Então, esses 18 produtos de nível nacional, eles são acompanhados mensalmente e são divulgados lá no Sidra, conforme nós já mostramos para vocês. E representam cerca de 93% do valor de produção e aproximadamente 97% da área agrícola do país, com base na última produção agrícola municipal PAM. Então, esses 18 produtos que são levantados, eles representam 93% do valor de produção e 97% de toda a área plantada no Brasil. Além dessas culturas que são avaliadas aqui na LSPA nacional, em cada unidade da federação, através do nosso colegiado estadual, pode-se também acompanhar e divulgar outras culturas com importância regional. Então, além dessas 18 culturas que nós acompanhamos, que têm a importância nacional, nós acompanhamos outras culturas que têm a sua importância regional e nós divulgamos na LSPA estadual. Então, na LSPA nacional, quais são as culturas que são acompanhadas? O algodão, o arroz, a batata inglesa, o feijão, o milho, a soja, o sorgo granífero, o trigo, o tomate, a cana-de-açúcar, a mandioca, a banana, cacau, café, a castanha de caju, a laranja e a uva. Notem que dessas 18 culturas, algumas elas não possuem produção no Mato Grosso do Sul, que são a batata inglesa, né, justamente porque precisa de altitude e no Mato Grosso do Sul nós temos pouca altitude para o desenvolvimento da batata inglesa. O fumo, que é produzido em climas temperados, climas mais amenos. O cacau, que já é justamente o contrário, né? Ele precisa de climas mais tropicais para poder se desenvolver. Dentro do grupo de café, nós temos o café arábica e o café canéfora. O café canéfora, ele é um produto de menor valor agregado, então os produtores no nosso estado sempre priorizam a produção do café arábica e a castanha de caju, que é um produto tipicamente nordestino. Já para os produtos estaduais, utilizamos como critério 1 hectare ou 1 tonelada ou 1.000 frutos no município. Então apareceu uma cultura nova ali no município. Um exemplo, a chia, né, que é utilizada para emagrecer. Apareceu ali dentro do município, isso já aconteceu, né, em um município aparecer 3 hectares de chia. Então nós começamos a acompanhar essa cultura, porque apareceu 3 hectares. Um outro exemplo, tem um produtor que está produzindo graviola, só que ele tem lá 5 pés de graviola. Então, nós não iremos acompanhar, porque dentro do critério para acompanhamento e avaliação, tem que ser no mínimo 1 hectare, ou produzir ali 1 tonelada de graviola, por exemplo,
né? Ou mil frutos. No caso, por exemplo, de mil frutos, seria especificamente para as culturas do abacaxi e do coco. Então, quais são os produtos investigados no Mato Grosso do Sul? As lavouras temporárias, a abóbora, o amendoim, a aveia branca e preta. Lembrando que a aveia ela precisa ser destinada para alimentação humana e animal, porque a maioria da aveia, que é a aveia de inverno aqui, né, ela é plantada na safra de inverno no nosso estado, ela é utilizada para cobertura de solo e incorporação. Então, na maioria dos casos, ela nem sempre ela é colhida, né, ela é incorporada ao solo. Temos também a batata doce, a melancia, o melão, o milho verde, o morango, a pitaia e o tomate. Os produtos de temporárias de longa duração, o abacaxi, e os produtos de lavouras permanentes, a borracha agulada, né, seringueiras, a tangerina, que aqui no nosso estado é muito comum a gente chamar a maior de pocã e a menor, a variedade menor de mexerica, né, ou moricote. Então é muito comum nós conhecermos como este nome, a tangerina. O limão, principal limão para produção aqui no nosso estado é o Tahiti, mas também tem alguma coisa de limão rosa. O coco, né, para a água, o maracujá, o palmito e a goiaba. Lembrando que o coco e o abacaxi, a sua produção é em mil frutos. Já para os outros produtos, a produção é em toneladas e o rendimento médio é em quilos por hectare. E o prognóstico? Bom, o prognóstico, o objetivo é dar uma estimativa prévia da safra do próximo ano civil, permitindo-se utilizar, então, essa pesquisa como um indicador de referência para o PIB futuro, também para políticas de abastecimento, financiamento, planejamento, etc. Então, o prognóstico ele dá um olhar principalmente para o Estado, para poder trabalhar políticas públicas e principalmente para se fazer uma prévia econômica do PIB. Então, a agência ela deve sempre avaliar, né, a abertura de áreas agrícolas novas, quais que são as tendências mercadológicas, o rendimento dos últimos 5 anos, apesar que esse rendimento aqui dos últimos 5 anos, o próprio sistema ele calcula, então ele pega o rendimento dos últimos 5 anos da PAN e ele já coloca para nós no prognóstico automaticamente. Como que funciona o prognóstico? As variáveis salvas no prognóstico, né, que nós coletamos ali em outubro, novembro e dezembro, elas migram para LSPA no início do ano. Finalizou a pesquisa do prognóstico lá em dezembro, virou o ano, ela migra para LSPA. Então aqui nós temos dois sistemas. É importante notar que o questionário do prognóstico é diferente do questionário da LSPA. Então, normalmente, quando realizamos as reuniões em novembro, nós levamos 2 questionários para a reunião e que a coleta dela é em outubro, novembro e dezembro. Essa última informação aqui da previsão de dezembro, quando vira o ano, né, ela migra automaticamente para a LSPA de janeiro. E a partir de então, eu começo a acompanhar o plantio dessa cultura, que ocorre ali, principalmente das temporárias, né, que ocorre ali entre outubro, novembro e dezembro, eu já começo a acompanhar a sua produção na LSPA de janeiro. Erros comuns no prognóstico. Confundir o prognóstico com a LSPA. Então, o que acontece muitas vezes? A colheita da soja ela ocorre em janeiro, fevereiro e março. E aí a gente só vai atualizando alguma informação ao longo dos meses, né? Chegou em dezembro, essa informação ela se consolida. Acontece que quando a agência ela vai avaliar o planejamento de safra para o ano seguinte, ela vem aqui e modifica a produção em outubro, novembro e dezembro dentro da LSPA. Ou seja, ela coloca a previsão de produção da safra seguinte na safra que já foi colhida. Então tem que ter muito cuidado.
Outro erro muito comum é em outubro, novembro e dezembro, quando se está fazendo o plantio das culturas temporárias, ocorreu uma seca, ocorreu uma estiagem e o produtor tem que fazer o replantio daquela área. Então, replantio, ela não é, tá? Ela não é área perdida no prognóstico. Tá? Então, replantio, ela não é área perdida no prognóstico. Outro erro comum é não atualizar as áreas das culturas de longa duração e permanentes no prognóstico. Um exemplo aqui. Se na LSPA de 2020 eu tenho 100 hectares de área plantada no ano de mandioca, o que acontece? No ano seguinte, essa área plantada ela passa a entrar em produção. Então, quando eu for registrar o prognóstico de 2021, né, que é esse prognóstico aqui, eu tenho que passar essa área plantada de 2020 para a área em produção de 2021, já que a mandioca ela entrará em produção no próximo ano. Então, o que acontece às vezes? A agência ela mantém a área plantada, aí fica sempre a área plantada e essa área ela nunca entra em produção no ano seguinte. Então, isso aqui também a agência ela deve ter muito cuidado quando for preencher o questionário das culturas de longa duração e permanentes. E a PAN fornece informações sobre as áreas plantadas destinadas à colheita, produção obtida e rendimento médio e o valor de produção de 41 produtos agrícolas das temporárias e 35 das permanentes. As variáveis, salvas na LSPA, nós acompanhamos até o final do ano, elas migram para a PAN no início do ano de referência. Então, vou trazer aqui um outro exemplo. Lembra que, aqui no exemplo anterior, a pesquisa do nosso prognóstico, ela migra na virada do ano para LSPA. E o que acontece com a LSPA no final do ano? A LSPA no final do ano ela vai migrar para a PAN. Então, a PAN ela também tem questionário próprio. Por que ela tem questionário próprio? Porque a LSPA, que foi acompanhada durante todo o ano, eu posso ainda modificar informações dessa produção que vai para a série histórica, né? E eu preciso também comparar a PAN com o ano anterior. Então, essa informação de dezembro aqui da LSPA, ela vai migrar para a PAN, e a PAN, por sua vez, vai fazer a comparação com a PAN do ano anterior. Eu preciso justificar, então, essas variações de ano a ano dentro da PAN. Para isso, nós temos também gravado aqui uma orientação sobre como foi realizada a PAN de 2020. É muito importante que vocês vejam essa orientação, voltem aqui novamente para que vocês possam, então, entender e fixar esses contextos. A PAN, então, eu comparo ela sempre com a produção do ano anterior. Muito bem, nós aqui na Supervisão de Pesquisas Agropecuárias, CEPAGRO-MS, estamos à disposição e espero que vocês tenham gostado. Até mais!